A paralisia do sono seria um fenômeno espiritual ou científico? Será que a ciência realmente sabe explicar? O que é que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Nós sabemos que a noite é muito longa e cheia de mistérios ocultos. Pessoas que se dizem praticantes de feitiçaria, de outros tipos de magia, alta ou baixa, costumam usar a noite para praticar as suas invocações. Nós vemos aqui no livro de Lucas, capítulo 22, verso 53, Jesus declarando algo acerca da noite. Ele diz aos que vieram lhe prender: diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes a mão em mim. Mas esta, porém, é a vossa hora e do poder das trevas. É isso que Jesus diz. Seria esse um verso que faz uma declaração sobre o poder intensificado das trevas no período da noite? Nós já vimos em vídeos passados e até mesmo no livro que estou lançando agora, esse que você está vendo, A Arte das Trevas, você vai ver um capítulo que vai falar sobre o Salmo 91, onde ele vai dizer no versos 5 e 6 o seguinte: não te assustarás do terror noturno. Que terror noturno é esse? Nem da seta que voa de dia, e nem da peste que se propaga nas trevas. E também nem da mortandade que assola ao meio-dia. Que peste é essa que se propaga nas trevas, na escuridão, na noite? O que é que ele quer dizer com terror noturno? O terror noturno aqui pode estar realmente ilustrando uma ação só ou várias. Porque nós sabemos que não é só a paralisia do sono que acontece, como o terror noturno, mas também uma série de outras ações, pessoas acordando e tendo visões dentro do quarto, ao longo da casa vai ouvindo barulhos. E isso não se relaciona a um lado carnal, a uma invasão por criminosos, mas está citando aqui com o contexto espiritual. Seria a paralisia do sono uma demonstração de algo sobrenatural? Algum tipo de ataque por você estar dormindo com a guarda baixa? A parapsicologia vai alegar aí alguns efeitos científicos e doutrinas espirituais vão alegar outras. Nós temos aí o que eles chamam de projeção astral ou viagem astral, o desdobramento da alma, né? Onde dizem que quando a noite cai e os reflexos corporais diminuem, a alma sai do corpo e, como a Bíblia cita duas vezes que nós somos ligados ao corpo por um fio de prata, dizem eles que a alma sai e fica apenas levitando por aí, ligada a esse fio de prata. Então, a catalepsia ela é uma demonstração clara de como tudo isso pode acontecer. Mas é claro que nós não vamos crer em uma coisa que a Bíblia não diz. É apenas uma explicação do que muitos religiosos de outras seitas e denominações espíritas vão alegar. Esse é um fenômeno que acontece de uma forma ainda não explicada entre o sono e estar acordado, onde você fica em meio termo, como se você acordasse e não pudesse se mover porque o pensamento ainda não liberou os movimentos do corpo por estar ocupado fazendo o processamento de informações. Porque o sono nada mais é do que um ato reparador da mente e do corpo. Enquanto o corpo acordou, sabe-se lá o porquê, a mente ainda não acordou, então não liberou os movimentos do corpo, porque eles alegam que ela está fazendo o processamento de informações, que é metabolizar aquilo que é lixo mental para limpar a mente, para jogar fora. Também fazer com que
todos aqueles itens de informação sejam armazenados e organizados de uma maneira correta, e construir toda a memória que você vai armazenar para toda a vida. Colocar os arquivos de informação importante e eliminar os que não são importantes. Então dizem que você vai dormir, acorda, mas o cérebro ainda está processando tudo isso e não deixa você se movimentar durante um período. Nós temos aí a explicação de que isso acontece por questões alimentares, por consumo de drogas, de cigarro, por questões de cansaço do seu dia a dia. Mas é claro que nós não temos comprovação ainda sobre isso. Tem muitos contos antigos, de culturas antigas, que já vão citar esse fato da paralisia do sono. E quando eles citam, eles vão contar junto os relatos das pessoas, o que eles viram, o que eles sentiram. E curiosamente é sempre parecido com os nossos relatos atuais dos nossos dias. Sempre as pessoas tentam abrir os olhos, não se sabe se as pessoas realmente abrem os olhos, não fizeram experimentos, ou se realmente as pessoas continuam de olhos fechados e acabam sonhando, geralmente com pessoas ou formas de sombras humanoides aparecendo no quarto, entrando pela porta, até mesmo em cima da pessoa, apertando o peito da pessoa, causando uma sufocação, um desconforto. E isso faz com que muitos outros relatos se assemelhem com detalhes do que acontece ao redor da casa. Pessoas, seres estranhos, malignos caminhando, sendo que essas alucinações, como chamam, pode se associar ao terror noturno. Porque mesmo você não abrindo os olhos ou não vendo nada, você acorda conscientemente e sente presenças próximas a você. Você sente que tem alguém perto, você sente que tem alguém lhe observando, e muitos sentem até os toques dessas entidades, o aperto no peito, toques nas mãos e por aí vai. Os relatos são muitos, mas todos eles têm ideias parecidas que acabam se ligando. Muitas doutrinas vão trazer nomes de espíritos, súcubos, íncubos, essas coisas aí, mas também não são bíblicas. Há quem acredite em visitas na madrugada de amigos imaginários, mas geralmente não ocorrem em paralisias do sono. Esse negócio de amigo imaginário é muito perigoso. Você cuidar de suas crianças, fique atento. Geralmente as crianças elas são inocentes e são abertas ao mundo espiritual. Geralmente, se não houver oração e acompanhamento, são perseguidas porque estão vulneráveis. E elas começam a ver entidades que se passam por outras crianças, que se passam por adultos, por pessoas comuns, e fazem com que essas crianças comecem a conversar, interagir e até fazer mandatos para eles. Muitos casos, muitos relatos deixam claro isso e surpreendem pelas características, como pessoas que tinham esses amigos imaginários que sumiram naturalmente ao longo dos tempos. E na parte adulta, na fase adulta, acabaram por ver foto de entes queridos que faleceram e que não chegaram a conhecer. E ao ver essas fotos, as pessoas declaravam que ali era o amigo imaginário delas, alguém que elas nunca conheceram ou viram. Então, os demônios, as entidades se passam por essas pessoas, esses familiares que morreram, para enganar. E uma pessoa desavisada vai ver isso e vai dizer, olha, então existe o mundo espiritual e essa pessoa estava aqui cuidando de mim, me protegendo, então eu vou buscar uma religião espírita. E aí que entra o engano.
Eles sabem muito bem plantar a coisa para colher lá na frente. Alucinações, amigos imaginários, descontroles corporais e ataques malignos, tudo isso se enquadra ao terror noturno. É necessário ter muito cuidado, orar e preparar o seu tempo 24 horas, porque o próprio salmista, quando ele vai falar lá no 8:4, e ele deixa registrado que ao se deitar, ele se deita no sono em paz e segurança, porque o Senhor é que guarda ele. Você pode encontrar acerca do sono também Provérbios 3:24. Quando vemos aqui em Lucas 22:53, onde eu falei que Jesus disse que o período da noite é a vossa hora, é a hora das trevas. Se você for numa Bíblia judaica, você vai ver a seguinte tradução, que é a hora que as trevas reinam. Então, a Bíblia judaica, que é a tradução própria do pensamento do povo judeu, direto da própria língua, ela vai dizer, é hora que as trevas reinam. E a Bíblia textual, que ela vai trazer o contexto, vai dizer, é a hora da potestade da treva. Veja que essas duas traduções, contextual e a judaica, elas puxam realmente para o lado espiritual. E é claro que nas culturas rabínicas eles acreditavam e confirmavam, ao observar a atuação de feitiços, de invocações, de atuações malignas, que à noite a intensidade disso era bem maior. E nós conhecemos, através do reflexo dos filmes, dos livros que temos na atualidade, que essas atividades realmente são mais intensas à noite. E aí nós vamos ter uma série de explicações e suposições do porquê que funciona dessa forma. Vai ter aqueles que dizem que você, ao dormir, você não pode se defender, então você está vulnerável. Você baixou sua guarda, seus índices corporais baixaram, você está mais suscetível a ataques mentais, até mesmo corporais, que já vi relatos. Então, todas essas fontes vão fazer com que as pessoas comecem a se questionar acerca do perigo que é a noite sem Deus. A recomendação é que haja oração, que haja a apresentação do sono perante Deus. E eu já vi vídeos de câmeras térmicas captando o momento de oração, momento de invocação de Deus, onde certas figuras acabaram se formando ao redor do homem. E essas figuras pareciam ser benignas, aonde ficavam ali paradas vendo o homem orar e colocavam a mão sobre ele. Devido à tecnologia que nós temos no cenário mundial e atual, hoje nós estamos podendo captar mais e mais o mundo espiritual, seja por sensor e câmera térmica, seja por detector de movimentos, por campo eletromagnético, seja por medidores de temperatura localizada e muitas outras máquinas ou equipamentos tecnológicos que acabam por aferir comportamentos anormais, desproporcionais no ambiente, na natureza que nos cerca. É preciso ter muito cuidado, porque tem pessoas que levam isso para o lado apenas medicinal e acabam se entupindo de remédios, de alucinógenos que dopam a pessoa, que fazem até piorar aquele estado inicial. Então é preciso ter cuidado, porque o sono na Bíblia e os sonhos estão muito presentes em todos os relatos, e muitos deles se apresentam como manifestações do divino
ou até mesmo de efeitos malignos. Nós temos que ter muito cuidado. Jesus alertou para sempre orar, sempre vigiar, porque o diabo está ao redor, tramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mesmo que ele não consiga tocar em você, ele vai lançar as setas. Ele pode lançar o terror noturno para lhe fazer o mal, para lhe perturbar, para manchar a sua mente com sonhos, pesadelos e ataques que lhe tirem a paz. Então, fica aí essa breve explicação bíblica acerca da paralisia do sono. E nos vemos nos próximos vídeos.